Oi, 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 eu sou Humberto Marim e este aqui é o Política da Zoeira. Desigualdade social. A desigualdade social é um dos piores dos muitos males que assolam o nosso país. São inúmeras as causas e consequências da desigualdade social, bem como existem muitos argumentos e opiniões sobre o assunto. Uma simples pesquisa aí na internet você vai achar uma par. Nesse vídeo eu vou tentar apresentar para vocês um resumo dessas causas e consequências de forma clara e objetiva. A desigualdade social é um fenômeno ocasionado pela diferença econômica entre determinados grupos. Pode-se dizer ainda que é qualquer forma de concentração de poder de uma classe social sobre a outra desfavorecida. Para alguns tiozinhos estudiosos do assunto, a origem da desigualdade social tem relação com alguns acontecimentos históricos. A exemplo desses acontecimentos, a gente tem a colonização dos países europeus em diversos países do mundo. E adivinha também onde eles colonizaram? Obviamente, a gente, Brasil, todo mundo sabe dessa bosta dessa história, não sabe? O território que sofreu com a retirada de recursos naturais para depois transformar em dinheiro, e a exploração da mão de obra escrava. Não podia dar certo isso aí, né? Também é consenso entre nós brasileiros que a má administração de recursos públicos, a falta de políticas públicas em áreas sociais, culturais, educacionais e saúde, e falhas na distribuição de renda são alguns dos exemplos que podem lascar de vez a tentativa de implementar mais igualdade social. Mas como você chega nessa conclusão, Humberto, de consenso? Bem, galera, é simples. Observação da vida como ela é, dá para se constatar esse abismo em que vivemos há séculos. Afinal, nem todo mundo tem o privilégio de estudar e analisar números como nós, os tio que estuda assuntos do governo. Mas como nós temos condições de ver a merda sendo feita, ver esses políticos maravilhosos que temos e suas pobres políticas assistencialistas em prática e perceber sem sombra de dúvida que isso não pode dar certo nem aqui nem na China. Falando em China, sabia que políticos lesa-pátria sim vão para a forca lá? Como eu dizia, nem tudo são números estatísticos, James. As experiências de vida, ditas como sabedoria popular, deveriam ser levadas em consideração. No ranking da desigualdade mundial, o Brasil ocupa, infelizmente, a 9ª posição quando se trata de distribuição de renda dos cidadãos. De acordo com dados do Banco Mundial, a extrema pobreza aumentou desde a última apuração. E que diabos é a condição de extrema pobreza, Humberto? Para o IBGE, é considerado uma situação de extrema pobreza quem recebe menos de $1,90 por dia, o que equivalia a aproximadamente 10 conto por dia. Em 2019, a extrema pobreza se agravou em relação a 2012. Nos últimos 7 anos, a quantidade de pessoas que estão na miséria passou de 6,5% da população para 13,5%, cara. Ou seja, mais que dobrou essa merda. Isso significa que o total dos extremamente pobres eram 13,6 milhões de pessoas. É como se cada morador da Grécia, Portugal, Bélgica, Cuba e Bolívia vivessem com menos de $2 por dia. Linha da pobreza. Conforme índice do Banco Mundial, cidadãos que têm rendimento diário inferior a $5,5 também estão numa situação vulnerável chamada linha da pobreza. Viver abaixo da linha da pobreza é a infeliz condição de vida de 1/4 da população brasileira, ou seja, mais do que 52 milhões de pessoas que sobrevivem com cerca de menos de 30 conto per capita por dia. A pobreza atinge, sobretudo, a população preta e parda, esses dois, a maioria que sofre. Essa população representa mais do que 72% dos pobres, velho. Em números absolutos, mais do que 38 milhões de pessoas. Para piorar de vez essa merda, as mulheres pretas e pardas compõem o maior contingente, que são 27,2 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza.
Dentre os principais fatores que mantêm essas pessoas abaixo da linha da pobreza estão: 1. Baixa escolaridade. O que é baixa escolaridade? Falta de investimento ou investimento insuficiente do Estado em educação de qualidade para que o cidadão possa chegar à idade adulta, qualificado ou pelo menos apto a se qualificar para o mercado de trabalho. E aí, então, ele vai se profissionalizar. Isso já teria um fim, cara, se as empresas tivessem predisposição para desenvolver talentos. Afinal, gente, nos últimos anúncios aí do Vagas Arrombadas, a gente percebe claramente que nem o CEO deles teria a mínima condição de conseguir um emprego na empresa dele, numa vaga de produção. Isso aí é um fato. A gente conhece esses caras aí. Poucas oportunidades de emprego, segundo fator, que é a falta de investimento em infraestrutura local, que também impede que certas regiões distantes dos grandes centros se desenvolvam comercialmente de forma sustentável. Empresas fechando postos de trabalho devido à crise política em que o país está afundando cada vez mais. Isso já faz mais de uma década que, pelo que parece, não vemos então perspectiva de melhoria nisso. 3. Ausência quase total de outras fontes de renda. Consequência direta desses dois últimos fatores. Leva a maioria dos brasileiros a ter que trabalhar apenas para poder se manter vivo, não sobrando tempo e disposição para investir ou empreender. E como medimos essa desigualdade? Como podemos obter informações confiáveis sobre a desigualdade social? É simples, velho. A cada 10 anos, o IBGE vai a campo em todo o território nacional e alcança os mais longínquos lugares para coletar dados sobre as condições de vida da população, de desigualdade e pobreza, indicadores de situação social, qualidade de vida e vulnerabilidade ambiental, entre outros aspectos, são coletados dados sobre as situações. Mas adivinha, que legal, o governo federal disse que está sem dinheiro para incluir os recursos do IBGE no orçamento. Isso daí é uma piada, cara, piada. Governo chorão. A consequência desastrosa dessa falta de compromisso com o progresso é que agora estamos completamente às cegas em relação aos dados. Não temos essa informação. Essas informações nos levariam a ações sociais a serem implementadas de imediato e serviria de base para elaborar planos robustos de ações para tirar centenas de milhares de famílias do fundo do poço e reintegrá-las à sociedade, gerando assim emprego e renda para elas, como também retorno financeiro ao governo, através do aquecimento da economia, é uma engrenagem, e consequentemente aumento nos valores arrecadados através dos mais diversos impostos e taxas. Então você percebe que é uma ação positiva que o governo deveria tomar, levaria a outra de resultado igualmente positivo, mas a omissão transforma essa merda toda em uma engrenagem fadada a girar ao contrário do caminho do progresso. E isso graças aos políticos que elegemos. Só dá para repararmos algo quando você faz um estudo para identificar as possíveis razões que levam ao defeito e as ações a serem tomadas para consertar. Por isso, a realização de censo é mais que necessária. E para finalizar essa lenga-lenga toda que virou isso aqui, podemos concluir sem medo, baseado nos fatos anteriormente apresentados que estudar a fundo como vivem os brasileiros, dos mais abastados aos mais humildes, e com base nesse entendimento elaborar planos de curto, médio e longo prazo, pode evitar ou combater esses efeitos colaterais da desigualdade social, que são aumento do índice de violência e criminalidade, crescente desemprego, fome, desnutrição e mortalidade infantil, favelização, pobreza, falta de saneamento básico e muito mais outros efeitos colaterais. Lembrem-se sempre que esses assuntos não eram nem para ser debatidos por nós, estudiosos da gestão pública, e sim levados a cabo por quaisquer políticos que tenham o mínimo de vontade de transformar nossa sociedade.
Antes de votar, acompanhe a trajetória de vida deles, para só depois de verificar se essa e outras pautas essenciais para o desenvolvimento de nosso país estejam nas intenções de plano de governo deles. Tem uns aí, meus amigos, que nem plano de governo tinha, tava um pouco se lascando. Se elegeram e chegamos onde chegamos, ladeira abaixo. Então tá dado o recado, galera. Fiquem bem aí, prestem atenção aí nas ações que vocês vão tomar em relação à política. Tenham um ótimo dia, uma ótima vida. Valeu, falou!